Bom dia, pessoal. Vamos então à nossa live de hoje, né? Eu vou começar aqui a compartilhar com vocês e aí a gente vai batendo papo. Vamos lá. Bom, é, bom, eu queria iniciar o seguinte: essa live eu queria fazer ela de uma forma um pouquinho mais, talvez mais tranquila, não tão informal, mas de uma forma talvez mais participativa. Por que eu digo isso? Porque é uma conversa que falar sobre redação, submissão e revisão dos artigos, é, você tem uma forma mais técnica de falar. Por exemplo, o Jaime apresentou na primeira live descrevendo como o que você seleciona a revista, usou técnicas lá, né, de busca interessante, por tempo de resposta do journal, de fator de impacto, né, como escolher uma revista, super interessante que complementa, né, bastante a escolha de uma revista. O que eu vou falar é muita visão do José Geraldo. Então é um pouco polêmico, né? O Henrique e o Orlando, eu acho que podem ter visões semelhantes a alguns pontos, visões um pouco divergentes, né? Mas que a ideia aqui é que cada um coloque um tijolinho, né? Não sou dono da verdade, por isso que eu já estou colocando logo no início que é uma visão minha, né? Mas eu acho que, mesmo que, né, eu não tenha a experiência que o Orlando tem, por exemplo, né, Orlando, de publicação, de submissão, de editor de revista, né? Mas a gente tenta colocar um tijolinho, né? Numa visão um pouquinho diferente, um pouquinho de experiência do que a gente tem conduzido aí na submissão e publicação de artigos, tá? Ô, Zé Geraldo, você publica muito mais que eu, não tem essa conversa, não. Não, não, mas é importante falar assim, porque eu acho que a experiência manda muito, né, Orlando? E eu acho que a ideia aqui é a gente compartilhar. Eu sou muito fã aí do grupo. Essa organização, hoje estamos na quarta live, né? Muito legal mesmo. E aproveitando, Orlando, que você abriu o microfone aí, eu queria dar uma afinetada nos orientados, tá? Aproveitar o Os Henrique aí. meus, fique à vontade, porque Não, em são uma. todos. Em Ah, todos. isso, ótimo. Em todos, porque os orientados, isso, a gente está numa seara hoje, meninos, né, de redação, né, de publicação, que a gente tem que ouvir os orientadores, sabe? Tem que ouvir. Por mais que o orientador nem leia o seu artigo de congresso, como o Luiz está aí presente, eu não li o artigo que ele me enviou ultimamente, aí, que ele publicou aí no Clades, revista internacional, um artigo internacional de congresso bom. Mas eu não tive tempo. O Luiz me deu 3, 4 dias, eu não tive tempo. Mas não fiquem bravos quando o orientador não lê o seu trabalho. Tá? Em algum momento ele vai ler motivos diversos, seja por falta de tempo, seja até por falta de interesse mesmo naquele momento, entendeu? Seja porque ele vai contribuir mais à frente, tá? Mas acredite nos orientadores de vocês, tá? A escolha da revista, como escrever um artigo, o que o Zé Geraldo falou, não vale a pena. Vamos por essa linha. Ouçam os orientadores de vocês, por favor. Porque, olha, no fundo, ele é muito bonzinho. Ele te ajudou num processo seletivo, ou ele te ajudou no momento de que você mais precisou ali das disciplinas, de publicação, entendeu? É um casamento que ele deve existir, deve permear assim uma harmonia o tempo todo, tá? Eu sou muito dessa área aí, porque quando chega nessa parte de colher os frutos, como é a submissão, né, escrita de um artigo, a gente tem que andar junto, sabe? A gente tem que tentar ouvir aquelas pessoas que são mais experientes. Então, assim, a gente já tem aí um caminho, né, Orlando, né, Henrique, de estrada. Então, a gente, às vezes, vai pelos atalhos, né? Então, eu acho que é importante aí vocês
darem um crédito para a gente aí, tá bom? Bom, vamos começar então. São 3 desafios aqui, né? Redação, submissão e revisão de artigo científico. De cara, de entrada, eu já gostaria de deixar claro que a minha visão aqui mais um bate-papo, né? Ela vai mais no sentido de a gente submeter para um artigo de revista, para um journal, e esse journal internacional. Por que isso? Porque o artigo para congresso ele tem uma outra visão, para começar pela formatação. Todo artigo de congresso tem a formatação, cada um mais chata do que o outro. Você pega, por exemplo, os procedures lá do Taniguchi, lá do Citology, tem a formatação chata. Você pega aquele que foi utilizado no LaTeX, lá do TRB, tem uma formatação chata. Né? Você pega o do Ampete, tem uma formatação chata. Todo artigo de congresso ele tem uma formatação. E eu digo ainda para vocês, se vocês não tiverem artigo não tão bom, mas se ele tiver uma formatação assim excelente, ele já tem uma canja para concorrer. Tá? Já no journal, isso não tem interesse, isso não tem relevância quase nenhuma. Revista internacional. Mas, internacionalmente, gente, vocês têm que manter um padrão. Se a citação está no final do parágrafo, segue esse formato de citação no final. Se lá na lista de referência você coloca o título entre aspas, coloca o título entre aspas em todos. Mas não se exige, geralmente, numa publicação em periódico internacional, nenhum tipo de formatação. Tá? É lógico que a gente acaba tendo um padrãozinho, né, de formatação, mas não tem aquela seguir à risca a formatação do journal. Tá? Então, a nossa conversa ela vai no sentido de escrever, submeter e revisar artigos submetidos para journals internacionais, ok? E aí eu gostaria que vocês me parassem, Orlando, Henrique e os meus orientados, todos orientados aí, podem, eu vou ficar, eu acho que eu vou deixar a tela, tá bom assim, ou vocês querem, ou vocês estão me vendo também? Ou tá bom assim? Eu estava vendo também do outro jeito. Acho que tá bom, Tá. É porque assim, eu vou falar mais do que está escrito, né? Como vai ficar gravado, então eu acho que vai ser uma boa. Eu vou ficar de olho em algum clique aí se tiver alguma pergunta, tá bom? No message. Bom. Desculpa, eu caí, voltei. Deixa eu só comentar uma coisa. Sim. Eu vou compartilhar uma figurinha lá no bate-papo que reforça tudo isso que você falou aí do orientado e orientador, que eu gostei muito, viu? Às vezes a gente vê, é triste, às vezes a gente vê um orientado, sou coordenador da pós aqui na UFSCar, fico vendo, às vezes, um aluno, nem é meu orientado, aluno do programa, publicou um artigo que seja em concreto, que seja uma semana acadêmica. Está lá ele, sozinho, publicou. Tá, para ele é uma coisa interessante. Para o programa é nota 0, não contribui 0 para o programa, porque hoje em dia aquele orientado que não publica com o orientador não contribui para o programa, né? Você pega um programa que é nota 3, ele não vai subir para nota 4 nunca, porque hoje o que mais demanda é a publicação com orientado, né? Bom, mas vamos lá, já falei isso, né, Orlando? Redação de artigo científico. A gente vai passar por estruturação, conteúdo e algumas considerações finais, tá? E aí depois a gente vai falar de submissão de artigo, né? A escolha de journal sob uma outra ótica, diferente da que o Jaime colocou. Cover letter, o que a gente pode considerar na cover letter. Tem vários modelos, eu vou colocar 2. Ordem dos autores, eu vou comentar um pouquinho, e escolha também dos revisores no ato da submissão. E revisão dos artigos científicos, que você tem um artigo submetido e ele volta para uma revisão. Tá? É muito importante eu falar isso, porque é muito triste, na realidade, você mandar um artigo e ele se aceita de primeira. É muito triste porque, geralmente, nós, revisores brasileiros, a gente revisa muito superficialmente, tá? Diferentemente do lá fora. E você manda um artigo e fica lá 1 ano, 2 anos. Aí, quando vem uma coisa que é muito superficial. E aí,
ter um artigo publicado sem revisão é pobre, sabe? Porque é interessante ter um outro olhar, né? E aí ele perde um pouco a qualidade, tá certo? Ou ele deixa de ganhar qualidade com a revisão daqueles que leiam o artigo completamente, tá certo? Então vamos na redação, né? Bom, a redação eu dividi em estruturação, conteúdo e considerações finais. Como eu falei, gente, é uma visão assim muito particular, né? Por favor, Orlando e Henrique aí, eu aceito demais as contribuições de vocês. Eu acho que a gente vai somando aqui e eu acho que compartilhar o conhecimento é a melhor coisa que tem, né, Orlando? É muito legal isso. Então, o tamanho do artigo, né? Um artigo, hoje em dia, para publicação internacional, ele parte aí de 6.000 palavras, tem artigos sendo aceito aí em chamadas com 10 até 12 mil palavras, artigo de revisão, tá? 10, 12 mil palavras. Mas a média dos journals na área aí de transporte, engenharias 3 e tal, engenharias 2, são 8 mil palavras, tá? É óbvio que, por exemplo, na chamada do Orlando, que o Orlando é editor da Transport Policy, era 5.000, se não me engano. Eu tive um colega que queria mandar 5.000. Eu falei assim, eu vou pedir o Orlando para mandar mais. Perguntei ao Orlando se estava comum mandar, né? Então, assim, a gente sabe que os editores, um ou outro caso, eles aceitam 20%, 10% a mais, tá? Eu mandei, eu acho, com 7.000 palavras um artigo. Tem 2 artigos em avaliação na revista que o Orlando está como editor convidado, né? Então, assim, em geral, são 20 páginas, tá, gente? Um artigo de 8.000 palavras. Às vezes, um artigo de 7 é muito bom, né? Mais sucinto, mas quando ele pede revisões, ele aumenta um pouquinho para 8, 9.000 palavras. Mas dificilmente na nossa área, um artigo vai passar aí de 11, 12.000 palavras, tá? Um artigo da área de economia já é maior. Na área de ciências sociais, ele é maior. Eu não sei se o Henrique compartilha isso comigo ou se tem alguma diferenciação no que eu estou falando. Na nossa área, Zé, de geomática, vai muito do tema também. Por exemplo, se você parte para algo mais técnico, pensando em fotogrametria, também depende do journal. Então, por exemplo, a gente tem um journal que é muito legal para a gente, que é a Letters, da I3E. Ela, por exemplo, a Letters são 5 páginas. Esse é o máximo. Então, você tem que enxugar e ir direto ao ponto. Então, até a estruturação tem que ser outra. Você não pode gastar tempo com revisão. Você tem que ir em citações pontuais e assertivas, né? E a então, muito relativo, depende muito do journal, na nossa área. Tá. Então vai fugir bastante do que eu vou falar e algumas coisas você vai fazendo as suas considerações, até para ajudar aí. Então, o tamanho do artigo, com Orlando, eu acho que é mais ou menos isso, né, Orlando? Na área de transporte, engenharias 2, engenharias 3, eu acho que é mais ou menos isso, né, o que eu falei. O tamanho dos parágrafos e tamanho da sentença. Eu tenho observado, ao longo desse tempo aí que eu tenho submetido bastante artigos, seja forma de sucesso ou falhas, que o tamanho do parágrafo, geralmente, ele até pelas leituras, os tamanhos dos parágrafos geralmente não são pequenos, tá? A gente pode ter parágrafos grandes, normalmente a gente vê parágrafos grandes, mas as sentenças curtas nos parágrafos, né? Desde que você mantenha o sentido dentro daquele parágrafo, você pode sim ter parágrafos grandes e sentenças, essas sim tem que ser curtas, né? Você não pode ter muita vírgula, muito ponto e vírgula. Essas, com certeza, a sentença aí tem no máximo aí 2, 3 linhas, no máximo, tá? Já é alto, tá? Mas os parágrafos, sim, eu tenho observado os parágrafos até de meia página, tá? Desde que está ali, por exemplo, você está fazendo a justificativa logo na introdução. Às vezes aquela justificativa ela leva um parágrafo longo mesmo, tá? Ou a própria escrita do objetivo, a própria introdução do artigo, ele leva a um parágrafo relativamente grande, tá? Ou na metodologia, a descrição do método, ele pode levar um parágrafo extremamente grande, tá? Mas sentenças, essas sim tem que ser curtas, porque essa é que vai dar um entendimento, né, do que você está colocando ali naquele parágrafo, tá?
As sessões e tamanho das sessões, né? O título é uma coisa que eu também já venho observado. O título ele não passa de 15 palavras. O normal aí é ter 10, 12 palavras em título. E tem alguns jornals que pedem eu esqueci o nome em inglês, que pede uma abreviação do título. Eu esqueci, se alguém lembrar aí, me fale, por favor. Quem tiver na net aí, procure. Esse vai de 60 caracteres, que dá em torno aí de 6 palavras. Tá? Você tem um título que vai 12, 13 palavras, mas depois você tem aí um pedido na submissão de um título menor, tá? Que é em torno aí de 5, 6 palavras. Tá? Não é o highlight? Acho que é isso mesmo. Não é highlights, não. Esses highlights aí são sentenças que você coloca, alguns jornals pedem, né, na submissão, que vai em torno até de 80 caracteres. São geralmente 5 frases, que é o que delivera, o que mostra o que seu artigo trata. Tá? Então você pega 5 sentenças, 5 frases que podem ter no máximo 80 caracteres. Tá? Geralmente. Não são highlights, alguma coisa head. Mas não tem problema, é só vocês lembrarem, né? Vai ficar gravado que o título geralmente ele tem no máximo aí 15 palavras e tem uma versão dele, alguns jornals que pedem uma versão bem mais reduzida, que é em torno de 60 caracteres. Tá? O abstract geralmente é 200, 250 palavras, né? Esse abstract ele dificilmente você tem bons jornals com abstract longo. Tem uns abstracts que são estruturados, né? Você coloca lá a metodologia, o objetivo, a metodologia, os resultados, e tem lá o número de palavras ou de caracteres para você filtrar, você completar dentro daquele campo, tá? Mas se você escrever um abstract completo, geralmente é em torno de 200 palavras. Tá? Tem journal que pede até menos, 150 palavras. Tá? E as palavras-chave em torno aí de 5, 6 palavras. Tá? Uma coisa interessante de falar é que o título ele não necessariamente vai refletir as suas palavras-chave. Não necessariamente. Por que eu digo isso? É interessante notar que, como a gente faz buscas na net por palavras-chave, a gente pode aumentar o range dessa busca tentando colocar palavras-chave um pouco diferente das palavras que estão no título. Tá? Às vezes é difícil fazer isso porque o seu título ele tem que resumir tudo que está no seu artigo e acaba que algumas palavras que estão nos títulos, elas também estão como palavras-chave. Mas se der para você diversificar um pouquinho, você vai aumentar a abrangência de busca do seu artigo, tá? Porque vai aumentar a opção, né, de palavras na busca, tá? Introdução, aí todo artigo vai ter, esse é o normal, né? Tem uma introdução, a revisão de literatura, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Às vezes tem gente que une discussão e conclusão, tem gente que une resultados e discussão, tá? Isso vai depender muito do journal. E também do seu artigo, tá? Igual, por exemplo, o Henrique colocou, às vezes você tem que mudar completamente a sua estrutura, né? Tem journal que, por exemplo, você pega sustainability, ele não tem essa característica aí. A própria revisão de literatura pode ser a sua introdução. E você cair direto na metodologia. Tem artigos que você inicia com a introdução e já vai logo com a metodologia, depois vai para os resultados, discussão e conclusão. A sua revisão já está intrinsecamente colocada na sua introdução ou na sua metodologia. Tá? Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa. O Marcos Vinícius colocou aqui, ó, Running Head. Running Head é o nome aí do título reduzido, tá certo? Ok. E por último aqui, a gente coloca apêndice e material suplementar. Isso é coisa que tem mudado bastante nos jornals, sabe?
muita coisa, às vezes se o artigo fica muito longo, você tem a opção de mandar como material suplementar. Eu estou começando agora, sabe, Orlando, sabe, Henrique? Estou começando agora com essa didática aí, né, com algumas dicas que eu tive aí recentemente, de mandar já como material suplementar, sabe? Então, por exemplo, eu faço algumas análises, essas análises elas meio que sobram, né? Eu coloco isso como material suplementar. Ou algumas coisas mesmo que iriam para o apêndice, eu mando como material suplementar. Isso faz com que o paper reduza um pouco, né? E também dá a opção de até de reprodução daquilo que você fez, né? Então, você pode publicar um algoritmo, você pode colocar alguns dados que exigem aí, 2, 3 tabelas que ficam muito grandes, você pode colocar isso como material suplementar. Ok? Por exemplo, a Maristela, que está aí na nossa conversa, a Life, a minha orientada, ela tem material desse tipo, que pode ir para o material suplementar, ou seja, ela tem dados que ela está coletando do IBGE, da legislação de trânsito na região metropolitana de São Paulo. São várias tabelas que podem ser criadas, que algumas delas podem ir para um material suplementar numa futura submissão. Ok, gente? Então, estruturação é um pouco aí, eu dei algumas dicas, né, Orlando? Algumas dicas de tamanho das coisas, como elas se organizam, né? Mas isso, obviamente, vai variar muito aí do journal, do artigo, né? Às vezes, o artigo de revisão sistemática não tem essa parte de revisão, já né, a metodologia que vem primeiro, então a revisão ela já está intrínseca ali, enfim. Bom, a parte de conteúdo, aqui pega um pouquinho, né? O conteúdo, para a gente falar, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? O título, eu já falei, eu tento colocar um título mais reduzido e dependendo do journal, dependendo do que eu estou no momento, eu tento ser mais agressivo, tá? Então, às vezes eu adoto uma pergunta no título, né? Igual eu coloquei recentemente na revista Uber, que está sendo citado bastante. Eu coloquei assim, as cidades brasileiras estão preparadas para ter o plano de mobilidade urbana? Eu coloquei como uma pergunta, né? Não é usual isso, né? Às vezes você tenta ser um pouquinho audacioso no título para chamar atenção. Se você coloca um título muito genérico, aquilo ali não chama muita atenção, né? Análise, avaliação econométrica da logística, do espraiamento logístico. Então, às vezes eu sou um pouco agressivo, sabe? Eu trago ali algumas respostas já no título, sabe? Isso que eu tenho feito. Pois posso fazer um comentário disso? Por favor. E aí, eu vi uma vez um artigo, eu não lembro agora exatamente, mas era algo assim, o título era uma pergunta, assim, de um tema bem quente naquele momento, e o resumo era um não, ponto. Esse aí estava confiante do conteúdo do trabalho dele. E aí vinha o restante do artigo. Mas eu achei assim, sensacional. Ele fazia uma pergunta e o resumo era não. Não. Por exemplo, tá preparado? Não. E aí vinha o artigo. Achei bem legal. Mas você não vê, né? É muito raro isso. Eu acho que eu não conseguiria mandar, não, Henrique. Embora tenha estado convidado, mas eu poderia até responder, de repente, no resumo dessa forma, mas colocar só um não, acho que não, mas eu tenho um artigo que está sendo elaborado agora, com o orientado da Poli, sobre terceirização. A gente já publicou um que é num formato de pergunta também. Aí agora a gente está sendo mais audacioso, a gente está perguntando assim, as empresas brasileiras, elas terceirizam a logística, a sua logística ou não? Então é colocar mesmo a cara para bater, entendeu? Aí lá dentro você vai realmente responder essa pergunta, tá? Mas enfim, o título, só para dar a dica para vocês, ser um pouco audacioso, ser um pouco criativo, diria assim, é bom, sabe? É bom. Desde que você não fuja ao seu tema, não fuja à proposta do artigo, é válido, sabe? É válido porque, no mínimo, chama atenção aí do editor,
sabe? E quando você está procurando um artigo assim, é legal. Tem tido sucesso nisso, tá? O abstract e palavras-chave, né? Um outro comentário no título, às vezes, quando a gente usa um método, por exemplo, eu usei HP, né, um método de análise multicritério. Às vezes é interessante você colocar no título, às vezes não. Vai depender, às vezes tem revisor que pede para colocar no título, né? Mas, de qualquer forma, se não tiver no título, deve-se vir nas palavras-chave, porque são papers muito buscados quando tem o método, sabe? Então, seja nas palavras-chave ou no título, é importante. A parte de abstract e palavras-chave, né? O abstract, eu não coloquei aí, gente, mas o conteúdo, né? Geralmente, ou você pode começar direto com o objetivo, ou você dá uma introduçãozinha naquele tema, tá? Às vezes eu começo direto com o objetivo mesmo. Objetivo, metodologia, resultados. Às vezes eu coloco conclusões, às vezes não. E contribuição. Eu gosto de colocar contribuição também, porque qual que é a contribuição daquele artigo. Tá? Introdução. A introdução aqui é um pouco muito pessoal, mas assim, não só feeling, mas conversa com as pessoas. Eu queria até deixar claro que eu não fiz nenhum curso de revisão de literatura, revisão sistemática, revisão de escrita científica, né? Já conversei com vários que já fizeram, né? Mas eu venho aí tentando agregar experiência ao longo do tempo, como eu disse para vocês. Eu aprendi isso em 2013, tá? Com o François, um ex-orientador do pós-doc, quando eu estava na Holanda, que a introdução, ela é o coração do seu artigo, tá? Para muitos lá de fora. E semana passada, conversando com a Marli Monteiro, da Poli, que publica pra caramba. Ela sim, Orlando, essa publica. Ela falou assim, olha, não tem nenhum artigo que a introdução e conclusão eu não escreva dos meus orientados. Eu fui da banca de professor titular dela. Então. Ela deixou o segundo lugar, assim, o triplo de produção. Eu sou da linha dela. Eu não passa nenhum artigo que tenha meu nome sem que eu não interfira na introdução e na conclusão, principalmente na introdução. Exatamente por essa visão, sabe, gente? É a visão de você ler muitas introduções, né? Eu até, Orlando, tenho, para alguns orientados, dependendo do perfil, eu faço não vou falar lavagem cerebral, não, mas um treinamento e funcionou com alguns orientados, sabe? Mas isso presencial, porque online assim não dá. Eu pedia para o meu orientado, é um exercício que vocês podem fazer que funcionou bem, tá? Principalmente orientado de mestrado. O doutorado ele já sabe como as coisas funcionam, o mestrado não. Eu pedia para esse orientado, na hora de escrever o artigo, que ele trouxesse para mim os artigos que ele utiliza no artigo dele, a leitura de 2, 3. Mas eu queria, não o conteúdo, para mim não interessava se o conteúdo do artigo interessava como era a estruturação do parágrafo, se era parágrafos longos, curtos, como era a introdução, se ele começava de uma visão geral e iria para o específico, se tinha objetivos específicos ou só gerais, se tinha resultados na introdução, se tinha... ou seja, ele tinha que me trazer qual que é a visão estruturada do artigo, tá? Aí eu pedia também a revisão de literatura, como é que era feita, como é que navegava na revisão de literatura, como é que é abordada a metodologia, mas sem olhar o conteúdo, no sentido de conteúdo que vá servir para o seu artigo, mas o conteúdo no sentido de formatação, de como eles dialogam, entendeu? E funcionou bem, sabe, Orlando, Henrique? Muito bem. O problema é você ter essa sistemática, né? E nem todos têm esse tempo também, e a gente também, né? Mas, enfim, a introdução, hoje em dia, já uns 5, 6 anos para trás, eu já venho orientando os meus alunos que, na dissertação eu deixo, na tese também eu deixo, mas no artigo, o cara tem que ir direto na cereja do bolo. Tá? Chega com aqueles blá, blá, blá.
Vou falar, por exemplo, de espraiamento logístico. Espraiamento logístico é um movimento dos galpões de fora, de dentro para fora. Nada de definição, nada de querer começar do lago, né, do broad, do mais... a visão mais macro possível, nada disso. Eu já vou direto no problema. Então, eu já vou tentando apresentar aquele problema ali, tá? Essa é uma característica, né, que eu sempre oriento na introdução. Sempre na introdução ter um objetivo e você trazer, né, para essa introdução os principais autores que você navega na sua discussão, que você aproveita, né, na sua discussão do seu artigo para a introdução. E aí eu já digo, já faço um link, diferentemente, ou complementar, né, de forma complementar, como o Jaime colocou, esses autores vão definir os jogos para quem a gente vai escolher, porque é eles que vão ler o seu artigo, tá? E na introdução, mais do que isso, geralmente eu trago, isso é uma coisa nova, Orlando, um pouco velha, assim, no sentido que alguns já fazem isso há mais tempo, mas para mim é novo, uns 5 anos para cá, nem tanto. Eu trago alguns resultados para a introdução. Não na forma, os resultados desse artigo. Não, eu coloco isso numa afirmativa. Tá? Sprawl que tem acontecido fortemente na região metropolitana de São Paulo a partir da década de 2000, a partir da primeira década do ano 2000. Então, eu faço uma afirmação dessa. Esse é um grande achado do meu artigo. Então, eu coloco isso na forma de afirmativa. Por que eu coloco isso? Porque, assim como o François me orientou, né, você já chama a atenção do leitor para o que ele vai encontrar no seu artigo. Entendeu? Então, você meio que já coloca o que vai ser naquele artigo. E, sem dúvida, 2 coisas eu oriento ter no artigo. Uma o objetivo desse artigo deixar bem claro, e o outro a contribuição desse artigo Essas 2 palavras, objetivo e contribuição, não são iguais, né? Porque às vezes você tem o objetivo, mas a contribuição ela é muito mais do que o que você achou. Né? Isso tem que estar explícito na introdução para mim. Sabe? Então, essa é uma introdução, Orlando, um pouquinho, talvez não comum, talvez para o Henrique e para o Orlando também. Acho que vocês também têm a sua... Eu não tinha atinado para essa estratégia. E, inclusive, não valorizava tanto a introdução. Eu valorizo muito título, resumo, objetivo, eles estão bem amarrados. E resultados obtidos. Né? Mas é interessante esse olhar. Eu acho que porque pelo resumo você já passou. Aí, quando você vai ler a introdução, se você puder fazer uma boa motivação, tem chance de continuar a leitura, né? É exatamente isso. A ideia que tem por trás disso é o seguinte: o referi ele começa a ler o seu artigo, né? Ele já aceita pelo resumo lá, né? E aí cai o artigo para ele. Se ele lê uma introdução que realmente é uma introdução de peso, que traz coisas interessantes, ele lê aquilo ali com outro olhar, entendeu? Se ele já pega uma bagaceira de introdução, e aí pode esperar que vem lenha. É essa a ideia. Zé, eu vou na mesma linha que você. Os meus orientantes estão aí que dá para confirmar. Eu também, na introdução, é onde eu vendo peixe. Ela é um dos principais aí. E esse finalzinho é exatamente isso. Focar na originalidade, na contribuição realmente da proposta. É ali que eu dou o gancho para pro revisor aceitar ou não. Eu acho que aí é o primeiro passo. Grande passo, na verdade. Então, a revisão de literatura é uma coisa interessante, né?
a gente sempre está aprendendo a revisão de literatura. Tudo bem que ainda não vou falar aqui de revisão sistemática, já foi falado bastante, revisão bibliométrica, enfim. Mas a revisão de literatura é mais fácil você ter, na sua revisão de literatura, 20 autores, ou 20 autores, 20 artigos que você leu completamente, você sabe de tudo que tem naquele artigo, do que você ter 100 artigos e só cita. Tá? Isso para os bons jornos, né? A gente está falando de bons jornos. Eu tomei já muita paulada no passado, hoje eu já pego os meus orientados realmente pelo pé. Esse negócio de cada parágrafo ficar citando um autor ou um artigo, ou mesmo que seja mais de um autor, pior é quando cita só um autor em cada parágrafo, né? Mas, às vezes, você encontra um parágrafo que tem várias citações, mas no seguinte sentido. Vieira, no espraiamento logístico que a gente está falando, Vieira publicou um trabalho sobre espraiamento logístico de São Paulo e descobriu que em 2012 teve um grande espraiamento. Fontes publicou um trabalho em Orlando, achou tal espraiamento. Não sei o que, usou tal método e deu isso. Gente, isso é uma citação por citar. Não tem contribuição nenhuma para a sua revisão. Tá? Então, eu já recebi assim, Orlando, Henrique, mas cada paulada que fala assim, olha, o que essa revisão está contribuindo para o seu conteúdo, para a revisão de literatura. Tá? Então, ela tem que ser uma revisão crítica, não no sentido, às vezes tem também essa linha, né? Você cita, aí você fala assim lá no final, diferentemente do que foi falado por alguns autores, esse artigo fala tal. É uma visão assim analítica um pouquinho distorcida de que você está analisando, né? O certo, que é o mais difícil de fazer, é você contar uma historinha ali, né? Você começar uma introdução e ir colocando autores que corroboram ou divergem daquilo que você está falando, tá? Essa que é a maneira, diria assim, mais que contribui mais para o seu conteúdo, tá? E não simplesmente citar por citar, né? Sabe o que eu prefiro, Isa? Por favor. Que quer citar, faz uma tabela, sim, põe as referências e põe a principal contribuição. E discute a tabela de forma agregada. Sim. E cria isso, o fio da meada, né? Porque, para mim, a revisão bibliográfica é a construção do referencial teórico. Ou seja, o que eu busco na literatura para embasar o que eu vou fazer. Exatamente. Isso que eu ia falar, Orlando, eu ia complementar. Não tem nada na revisão da literatura que eu não vá falar lá na frente. Essa revisão de literatura ela tem que servir lá, aqui na frente, ó, na discussão dos resultados. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela, eu vou colocar um outro ponteiro. A revisão de literatura, os autores que eu utilizo aqui, provavelmente muitos eu vou utilizar nessa discussão novamente. Aqui eu falo assim, olha, o que está corroborando ou não aqueles que eu usei na minha revisão de literatura. Tá? Então, essa revisão de literatura ela tem que ser muito crítica, sabe? A melhor forma é você construir uma historinha e você colocando os autores que corroboram ou divergem daquela historinha. É meio que uma justificativa estendida ali do seu trabalho o tempo todo. Tá? E, com certeza, ela tem que contemplar todos os seus resultados. Tá? Algum comentário, Henrique, dessa parte de revisão? Não, eu só, talvez, uma coisa que eu também tento pesar um pouco, assim, também, Zé, nesse momento aí, principalmente no artigo, né? Como tem a questão da originalidade, eu geralmente jogo parte da revisão para dentro da introdução, e eu coloco lá, geralmente, o termo estado da arte, e aí eu busco só os artigos que estão fervendo ali naquele momento, sobre aquele assunto também, porque geralmente a gente não está fazendo nada que ninguém está pensando também, né? E aí eu busco, uso esses, geralmente uns 4, 5 no máximo, para
pesar na minha justificativa. Então, tem gente que coloca como trabalho relacionado também, né, nessa Você revisão. escreve estado da arte, é um título, é um subtítulo, depois da introdução? Depende muito da estrutura. Muitas vezes eu não coloco. Eu sei que aquilo é estado da arte, mas ele está como um parágrafo, um pouco antes da minha justificativa, que é onde eu vou mostrar o diferencial do meu em relação àqueles. É o gap, Mas aí também, às vezes, dependendo, não fica legal, dependendo da revista, ou mesmo pelos outros artigos que estão publicados. Aí eu jogo dentro da revisão como um subtópico estado da arte. Sim. Mas eu já uso para justificar. Sim. Eu esqueci de comentar. Na introdução, eu oriento a achar o gap. Tem que achar o gap para ir depois falar onde está a sua contribuição. E nada na introdução tem que ter. Não existe parágrafo sem citação. Né? Voltando um pouquinho de introdução. Não é o seu achismo. Né? É tudo com base na revisão da literatura. Toda a sua justificativa, toda a sua contribuição, ela tem que ser com base na revisão da literatura. Né? Bom, metodologia, né? Uma coisa que é interessante, né? Eu até queria ouvir de vocês, Orlando e Henrique aí, né? Quando a gente usa métodos, né? Eu tenho notado que muitos trabalhos, eles não tem a seção de, por exemplo, vou usar HP. Aí tem gente que se preocupa com a seção na revisão da literatura de falar sobre HP, né? Eu já não faço isso há tempos. Eu tento colocar na minha metodologia trabalhos que refutam ou que usam HP, né? E eu comparo o meu método que eu estou utilizando com outros métodos na academia, né? Mas eu não trago para a revisão de literatura uma sessão falando sobre método. Eu não sei como é que vocês tratam isso. Ô, José, eu particularmente... Desculpa, Orlando, pode falar. Pode ir, pode ir. Eu, particularmente, eu só coloco o que for um pouco mais complexo, assim, para entender o método, ou que precisa de um certo link. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um fluxograma, nem todas aquelas caixinhas e dados eu coloco na revisão. Por exemplo, quando é algo consolidado, assim, eu não coloco, eu só cito. Mas quando é algo que o link entre esses métodos ou dados, talvez, ou procedimentos, técnicas, se eles não são tão comuns, sim, aí eu falo dessas técnicas, para entender o que é o output de cada uma, o que é o input. Entendi. Claro, sim. Aí eu já vi muita polêmica em relação a isso, e também acho que é até mais uma questão, tem que diferenciar um pouco o que é o método do que é o método que você usa dentro do método. Eu estou falando assim por causa da bagunça dos títulos. Eu vou chamar de método e de técnica. Porque, para mim, o método ele pode envolver duas técnicas. Sim. Né? Então, isso já para mim, é uma complicação. E eu vejo muita confusão nisso. Quando a contribuição do artigo é em cima do método, aí eu acho que vale a pena, na revisão da literatura, ter alguma discussão sobre isso. Então, por exemplo, nós estamos discutindo na dissertação da Wendy como é que migra as técnicas de gestão de projetos ágeis e tal da indústria para um grupo de pesquisa. Então, aí tem a ver com a autoração do método. Nesse caso, a revisão bibliográfica tem que discutir a técnica que você está usando, tem que fazer. Agora, quando o artigo a técnica é simplesmente um meio, quanto mais graduado a exigência do periódico, menos você deve discutir isso. Por quê? Porque eu acho que demonstra imaturidade. Quando eu leio um artigo, nem vocês estão comentando,
e que o cara vem lá, primeiro, listando. Fulano falou, Beltrano falou, aí põe um item também. A técnica tal faz... eu falo assim, é uma pessoa júnior ainda que não está madura. Né? Tem periódico que aceita. Agora, se você quer um bom periódico, eu acho que não tem que citar. É partir para, olha, está se utilizando o HP X, papapá, pronto. Né? Legal. Meu olhar. Bom, então, resultados, e aí, resultados, aqui não dá para comentar muito, porque cada um vai ter aí, realmente, vai depender muito da pesquisa, não só do journal, né? Tem resultados que você só apresenta e depois você analisa, tem gente que coloca a apresentação dos resultados, depois análise dos resultados de discussão, isso aqui vai variar muito, tá? Mas o beabá é esse, resultados, discussão e conclusão, tá? Considerações finais. Lista de referência. Isso aqui, gente, ó, banir. Banir de escrita de artigo internacional. Livros, no máximo 5%, aquele livro que você... O livro, estou usando, sei lá, estou usando, por exemplo, a HP. Vai ter que ter o SAT. Mas pode ter artigo do SAT, né? Eu tenho um livro sobre simulação, tudo bem, o seu artigo é sobre simulação. Mas, assim, minimize o máximo possível. Monografias, jamais. Anais de congresso, ou proceedings, ou procedure, jamais. Tese, dissertações, jamais. Isso aqui, às vezes, tem, mas muitos jornais não gostam. Tá? E procedure, às vezes, tem alguns ainda, né, principalmente na nossa área, né, Orlando? Você pega, por exemplo, o Quack, o Vanduin, são bons pesquisadores, mas os caras publicam sem procedure. Então, às vezes, você utiliza um ou outro ali, sabe? Mas, quando você conversa com o Alguim Veras, conversa com o Mike Brown, eles não gostam, não. Eles já falaram para mim. Procedure é para você testar o seu artigo para produzir um artigo de um journal, sabe? Porque procedure vem aí de congressos internacionais. Né? E outra coisa, esquece trabalho em português. Sim, nem coloquei aqui, né? Eu acho que está até implícito, né, Orlando? Esquece mesmo, nenhuma publicação em português. Inclusive, já coloquei em espanhol, o cara falou assim, olha, eu não vou... o seu artigo parece muito similar com um artigo em espanhol publicado, mas eu não tenho condição de ler, porque eu coloquei ele lá, né? Que eu estava seguindo um artigo já publicado meu. Uhum. Como eu não entendo espanhol, eu não tenho como avaliar isso. E foi rejeitou o artigo. Isso tem uns 3 anos. Tá? Um artigo publicado na DINA. Então, português e espanhol, para o inglês, é melhor evitar. Autocitações. Eu utilizo autocitações? Utilizo, mas com moderação. Tá? A autocitação, eu acho que a gente tem que dar crédito a alguma coisa que a gente faça, né? Alguma coisa que mostre um trabalho relevante da gente, até para mostrar um pouco a condução das suas pesquisas, a evolução das suas pesquisas, mas ela não pode ser o fim, né? Isso é muito ruim, fazer autocitação demais, muito ruim, tá? Então, a gente tem que procurar evitar. Mas é bom ter autocitações. É bom. Um pouco é bom, desde que contribua realmente para aquilo que você esteja escrevendo. Tá? Agora, a autocitação tem uma estratégia de marketing também, né? Tem. Até as revistas. Sim. Aquele negócio de colocar os artigos da revista. Eu tenho, de vez em quando, recebo. Sabe, o cara escreve na carta. Eu achei legal, eu recebi uma que eu achei legal. O conjunto de artigos daquela revista que você está recebendo, no meu caso lá da editoria, né? O conjunto de artigos que sustentam a discussão que aquele artigo que está vindo está fazendo. Ele escreveu embaixo assim, olha, nos últimos 2 anos, foram publicados na revista tal artigo, que essa discussão aqui complementa. Isso eu achei legal. Eu vou comentar sobre isso, Orlando. Me vai. lembra, porque eu tenho comentários quentes disso aí.
Desculpe. Não, é bom, ótimo isso aí. É bom que você já está adiantando. Figuras ou gráficos, tabelas ou quadros? Figuras, gente. Geralmente a gente não tem gráficos nem quadros, figuras e tabelas. Pelo menos é o que eu tenho visto aí na maioria, tá? Então, por mais que o seu gráfico seja gráfico, você trate ele como figura, tá? A gente está falando de artigo, né? Não de dissertação. A dissertação eu sigo o mesmo padrão. E também aquela discussão se o quadro é fechado, aquilo ali é um quadro e não uma tabela. Olha, eu tenho visto só tabela, tá? É um fluxograma? É figura. É um organograma? É figura. É um quadro ou tabela? É tabela. Tá? E aí tem um padrãozinho que eu utilizo lá, que geralmente é 100 linhas. Eu coloco linha em cima, linha só linha separando os títulos e a última, tá? Notas de rodapé, evitar, geralmente não é pedido nos jornais, pede até para evitar. Questionário das minhas pesquisas, geralmente eu não entrego. Eu só entrego se o revisor pede, e aí eu acrescento o questionário. Mesmo assim, eu coloco o questionário de forma que dê para reproduzir aquilo que está sendo feito no artigo. Mas eu não coloco lá o questionário exatamente como ele foi para campo, né? Com cabeçalho, essa pesquisa foi conduzida na UFSCar, não coloco nada disso, né? Eu coloco estritamente aquelas questões que foram utilizadas no artigo que servem para a reprodução, de uma eventual reprodução dos resultados, tá? Mesmo assim, eu não coloco de cara, não. Eu coloco se me pedem. E alguns eu coloco que é by request. Então, ok? Submissão. Agora o Orlando vai contribuir mais ainda, Orlando. Escolha do journal. A escolha do journal, eu vou ser muito rápido. Hoje em dia, eu vou cegamente na base Scopus e falo assim, olha, esse journal está na base Scopus, qual que é o percentil dele? É acima de 50%? Excelente. Porque na Engenharias 3, onde eu estou, Engenharia de Produção, é assim, tá? Que é mais exigente do que a Transporte, Engenharias 2, neste caso, tá? Então, a maioria dos journals bons, eles estão na Scopus. Então, eu vejo o percentil dele e escolho o journal. Mas, mais do que isso, a escolha do journal, ela não está, diferentemente do que o Jaime colocou, eu acho, de uma forma complementar, né, Jaime? Eu achei muito interessante essa escolha por tempo de resposta, né, porque tem a ver o seu artigo. Mas, assim, eu tenho visto que uma das coisas muito importantes de submissão do seu artigo é para os journals que você utiliza no seu artigo. Tá? Então, por exemplo, se eu utilizo muito o International Sustainability, então eu tenho que ter artigos daquele journal. Não só ter por citação, é discussão mesmo no meu texto, artigos daquele journal. Tá? Por quê? Porque é quase, aí o Orlando pode me corrigir, lógico, não é uma regra, mas há uma indicação do editor pegar aquele artigo e mandar para aqueles autores com os quais você está conversando no seu artigo. Exatamente. Tá? Porque é esse cara que vai saber avaliar o seu artigo melhor. Do contrário, você manda do colega, né? Mas você não quer isso, você quer que o seu artigo seja um artigo bom, então ele vai ser avaliado por um cara da área. Qual é o cara da área? Aquele que você utiliza para escrever o seu artigo, com substância, não só por citar. Tá? É lógico, né? Vai que eu não... Fala que eu não uso em algum momento, mudou de journal, eu não pego algumas citações lá para tentar completar aquele. A gente utiliza, né? A gente não é santo também. Mas, via de regra, a gente não faz isso, né? A regra é a gente utilizar, mandar para o journal, onde a gente realmente conversa no nosso artigo com aquele journal. Tá? Cover letter, eu coloquei 2 exemplos aqui, gente, de cover letter. A cover letter, ela, geralmente, isso aí foi que eu mandei aí, o Orlando editor, né? Você coloca, geralmente, tá? Eu coloco o nome dos editores, né? Coloco um parágrafo falando que esse artigo está sendo submetido para aquele journal, né? Falo o que a gente faz no artigo, né?
Aqui eu posso falar um pouquinho do objetivo e também da contribuição, tá, daquele artigo. E coloca um parágrafo falando por que aquele artigo ele pode ser importante, no caso aqui, para aquele special issue, né, ou para um determinado journal, onde está a contribuição propriamente dita. Tá? Finalizo informando que esse artigo não foi submetido para outro journal, né? Aí eu dou aqui um markezinho falando que a gente espera que seja considerado para envio, porque é o seguinte, quando você submete um artigo, é uma vitória ele passar para o editor. Essa é a primeira vitória. Por quê? Porque significa que o editor aceitou a relevância daquele artigo e que ele vai submeter para 1, 2, 3 referis, ou 4 ou 5 referis. Tá? Isso é muito bom. Por mais que a resposta seja negativa dos referis e também do editor, você tem para onde se espelhar depois, você tem por onde guiar, tá certo? Então, a cover letter ela tem que ser muito assertiva no sentido do editor pegar e falar, poxa, esse cara está contribuindo para essa chamada ou para esse journal. Então, realmente, eu vou conseguir e vou mandar isso para um referi. Uma dica que eu coloco aqui, que eu não coloquei, se o seu journal ele exige, no máximo, sei lá, igual eu mandei recentemente, 9.000 palavras, o artigo tinha 11.000. É bom você fazer um parágrafo aqui explicando por que o seu artigo... Não coloquei para você não, Orlando, mas você aceitou. Por que esse artigo ele excedeu esse número de palavras? Tá? Você justifica. Melhora mais ainda. Zé, posso fazer só pode. Comentário curto? Você quer que eu volte? Não precisa. Não, pode deixar, não precisa não. Mas isso que você falou a questão da cover letter é muito importante mesmo. Por exemplo, a gente teve um recente que a gente mandou, e na cover letter a gente não explica. Na verdade, a gente mandou, beleza. Aí o editor falou assim, mas já tem trabalhos assim. Inclusive, tem esses aqui, ó. Ele até linkou, 3, 4. Eu falei, poxa, mas, nossa, tá diferente disso, né? Aí eu fui ler a cover letter de novo, a gente numa palavrinha ali em inglês comeu bola. E não dava, a gente não destacava exatamente qual era o diferencial. E realmente, o jeito que estava escrito, dava a entender que aqueles eram bem parecidos. Aí numa dessas, poxa, depois que eu vi, né, falei, não vou mandar de novo. Então numa dessas você perde até uma oportunidade. Sim, legal. Não mesmo. Olha só, Henrique, o outro formato que de vez em quando eu mando, Orlando, esse é mais audacioso, né? Você pega um journal muito bom, onde você sabe que é muito exigente e que seu artigo não tem muitas chances assim, né? Sei lá. Tem chance, mas é muito exigente, né? Daqueles journal que eles pedem a lista, por exemplo, de referência primeiro. Aí o editor olha a lista de referência, de acordo com a lista de referência, ele já rejeita. Algumas cover letter, eu mostro alguns trabalhos relevantes que eu utilizo daquele journal e coloco na cover letter. Tá? Há uma tendência, não quer dizer que ele vai mandar para esses autores aí, mas ele fica um pouco assim, não sei você, Orlando, como editor, eu nunca fui, você pode me falar se isso surge efeito ou não, mas isso tem surtido efeito em algumas submissões minhas, que o editor ele aceita essa cover letter no sentido de que, olha, realmente ele está utilizando o meu journal, que eu sou editor, com trabalhos importantes. E aí cabe o editor selecionar um ou não desses revisores, né? Porque tem journal que pede para você sugerir e tem journal que não, né? Foi no seu que eu li? Será? Não, eu não mandei, não. Você não colocou. Não. Tá bom. Mas eu acho legal isso. Não é toda vez que eu uso, não, sabe, Orlando? Sabe, Henrique? Mas algumas vezes eu uso assim. Eu uso alguns trabalhos que estão na linha ali do que eu estou publicando, entendeu? Que se eu uso muito no texto e está naquele journal, eu vou e carimbo na minha cover letter. Eu nunca usei, eu nunca tinha pensado nisso também, nunca vi. É uma boa estratégia, eu acho. Tá aí a carta, depois vocês dão uma lida com calma, tá? Legal. Ficou aí como formato. Inclusive, o template, se vocês tiverem algum template muito diferente desse, Orlando e Henrique, poderia compartilhar com nós três presentes. Escolha os revisores, a gente deve escolher sempre aquele mais difícil,
porque é aquele que vai contribuir mais. E às vezes as pessoas querem só por produtividade, por publicação, escolhe o amigo. Aí o que dá? Dá um artigo que nunca vai ser citado, porque é um artigo ruim, né? Que o cara começa a ler, não tem paciência, lá de fora, porque aqui cita por citar, né? Mas lá fora eles pegam artigos bons para ser citados, né? Então, assim, se você escolhe um revisor que não faz a revisão do seu artigo, não contribui para o artigo. Não contribuindo, o seu artigo não vai ser citado. Só isso. Perfeito. A gente não é publicar por publicar, é publicar para caminhar com a ideia. Legal, viu? Tchau para vocês. Daqui a pouco vamos ver. Valeu, Orlando. Então, ordem dos autores. Tá? Ordem dos autores, geralmente o meu aluno é o primeiro autor, né? Isso é fato certo. E, na maioria das vezes, eu me coloco como último autor. Tá? O que difere é o seguinte, geralmente eu que submeto os artigos para os journals. Tá? Eu fico como autor correspondente. Por quê? Como a gente tem vários orientados, fica muito difícil, em diversos momentos, o cara definir, ainda mais quando é mestrado, como é mais rápido, e vários artigos, se você pegar aí num universo de 5 anos, entre submissão e revisão, dá em torno aí de 5 anos, 20, 30 artigos. Então, assim, você ficar contactando cada orientado seu para o processo, teve revisão, teve aceite, não dá. Então, eu puxo a responsabilidade para mim. Tá? Quando vier a resposta esse é um dos motivos, tá? E eu precisar do aluno, eu vou lá e converso com ele, vamos fazer tal coisa e tal. Então, assim, o aluno sempre é o primeiro autor, mas a submissão, geralmente, é eu que faço, tá? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é complicado, mas isso acontece, gente. Tem journal que ele olha quem está submetendo, tá? Se for um cara de empresa, ou se for uma pessoa que tem só mestrado, às vezes o editor, ele não coloca fé ali. Tem preconceito. Pode acontecer, né? Tem preconceito. Infelizmente, tem preconceito. E a ordem dos autores eu já ouvi, eu acho que isso não é correto, mas já ouvi, pode ser que alguns, como eu ouvi, né, de editor, pode ser que tenha, que quando você é o último autor e o aluno é o primeiro, você meio que você foi orientador daquele trabalho ali, sabe? Você ajudou a construir aquilo ali. Mas eu não sigo muito isso, não. Eu, às vezes, sou o segundo autor, às vezes sou o terceiro autor, entendeu? Mas sempre, geralmente não, sempre o primeiro autor é o aluno e eu fico aí navegando entre o último até o segundo. Zé, posso fazer um comentário desse dos autores? O último. Uma coisa que eu já vi é quando você tenta financiamento externo, internacional, né? De grande porte, um dos itens que eu já vi que eles olham é quando o candidato, né, proponente dessa proposta, ele quando ele é o último autor, porque eles entendem que naquele momento você está liderando uma equipe. Exato. Então, eles veem aquilo com bons olhos, eles contam de uma maneira diferente. Lógico, que você ter como primeiro autor em algum momento, isso é importante, principalmente artigo de revisão, eles entendem. Como sozinho, às vezes, né? Sim. Mas, quando você está como último, eles entendem que você já tem uma experiência em liderança. Para financiamento. Então, também é algo a se pensar. Escolha os revisores. Gente, escolhe os revisores que estão contribuindo para o seu artigo. Os autores ali, tá? É a melhor forma. E, por último, revisão. Eu vou ser rápido aqui, tá? Tempo de resposta, receber do primeiro autor nas rodadas. Eu tenho aprendido que quanto mais rápido você responder uma revisão de um artigo, que geralmente não é aceito de primeira, se for, é ruim para você, né? É bom que você tenha 1, 2 ou 3 rodadas, mas quanto mais rápido você responder, mais rápido vai ser o aceite daquele artigo, por 2 motivos. Primeiro, que o revisor que acabou de revisar o artigo, ele não vai ler o artigo completo novamente, ele vai direto naquele ponto que você revisou. E segundo, quando a cadeia de revisão, ela puxa mais rapidamente. Se você revisa mais rápido, o seu artigo tende a ser publicado mais rápido, tá? Então, não é o caso nosso, né, Selma? Que a gente está demorando um pouquinho, eu também tô meio complicado, mas a ideia é, quanto mais rápido a gente responder uma resposta, mais rápido, maior a tendência da gente conseguir um bom sucesso no artigo. Tá. Bom, eu vou pedir, Henrique, embora você vá sair, o Orlando também deve ter saído, que também compartilhe com a gente alguns formatos de carta-resposta, tá? Tá ok.
eu acho que é interessante a gente trocar. Cada resposta, eu vou ser obrigado a pegar qualquer um aqui. Review one. Ah, esse aqui mesmo. Geralmente, gente, não negligencie o que o cara está perguntando. Aqui no Brasil, não sei como é que é feito, Orlando e Henrique, não dá para trocar essa experiência agora. Aqui, geralmente, a gente usa uma tabela no Brasil. Onde numa coluna tem o que o cara pediu, na segunda coluna a sua resposta, na terceira coluna a página. Tá? Só que fica uma coisa muito informal, muito ad hoc, sabe? Muito tosca, né? Eu uso isso, tá? Não vou falar que não uso, não. Quando eu mando para transporte, a Uber, às vezes eu uso. Agora, para fora, eu uso o seguinte formato, tá? Eu endereço aqui o primeiro, né? Ó, thank you for review our article, your comments allow the improvement of our paper, e aí vou. E aí eu coloco em itálico o que o cara pede e eu falo uma resposta, né? Logo abaixo. A resposta, ela tem que navegar em tudo que o cara fala. Mas sempre eu começo com uma forma mais polite, né? Uma forma mais educada, coisa que o brasileiro não é tanto, né? Então, sempre eu agradeço, eu falo, thank you for your comments, por exemplo. Ó, quer ver um outro aqui? The review is right, isso aqui não foi não polite, mas a maioria das vezes eu sou. Eu não tenho aqui. Mas às vezes eu falo, thank you for your consideration, thank you for this remark. Eu às vezes peço desculpa, entendeu? E vou construindo a resposta na linha do concern, na linha da inquietação dele, tá? A gente não é obrigado a responder, a concordar sempre. Na maioria das vezes a gente tenta fazer o máximo possível. Você não pode negligenciar. Se o cara fala assim, eu gostaria que você fizesse uma análise tal, e você releva aquilo, vai levar chumbo grosso depois. É mais fácil você falar assim, olha, o foco desse artigo não é fazer esse tipo de análise, demandaria um esforço que não é o foco e tal, mas, né? Então, se você puder dar um crédito naquilo ali, você, no sentido de, embora você não tenha feito o que ele pediu, você melhorou a tal ponto. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Eu não sei se a Selma gostaria de colocar alguma coisa, porque eu acabei tendo uma conversa com a Selma recentemente no artigo nosso que está em avaliação, Selma. Sim, José Geraldo. Antes de mais nada, agradecer, né? E eu acho que o que eu posso dizer é que, quando eu recebi o review, eu fiquei extremamente chateada, achando que eu precisava ajustar todo o artigo de acordo com o que eles colocaram. E a forma como o José Geraldo construiu a resposta, que eu vou dizer, ele pegou todos os comentários e ele mesmo escreveu uma sugestão de resposta, né? E nessa sugestão, com toda esse polite mesmo dele, mas a forma como, em alguns pontos, eu já tinha falado para ele que eu não conseguia fazer, a forma como ele reverteu toda a resposta negativa que eu tinha, como uma forma de agradecimento, né? E até mesmo de colocar que o foco do trabalho era outro, por isso que ele não estava sendo atendido. Nossa, isso deu né, tirou da minha cabeça que eu ia desistir, né? Porque realmente mudou totalmente, né, o conceito e todas as respostas, elas foram muito nesse sentido de explicar qual que era o foco do trabalho, não, né, como uma resposta ao que eles estavam solicitando. Né? Então, isso realmente ajudou muito. Isso quando a gente não consegue fazer, né, Céu? Porque quando a gente consegue fazer, a gente faz e mostra onde está no texto, qual página que está, entendeu? Às vezes até mostra um pouco a revisão abaixo. Exatamente. O artigo aí, a resposta, artigo não, a carta. Tá vendo aí, Selma? Sim, sim. Então, o editor, geralmente, no caso do artigo da Selma, eu estou sugerindo uma carta para o editor, né, falo que muito obrigado por considerar o nosso artigo para ser dar a chance de novo, né, para a gente consertar. Aí falo o que o revisor 1 pediu, o que o revisor 2 pediu, e falo quais foram as principais mudanças. E aí eu entro, né, na carta-resposta dos revisores. Eu ainda sugeri colocar quais foram as principais revisões
solicitadas e o que nós fizemos de acordo com os revisores, de forma geral. Depois eu desço no específico. Revisor 1, que ele pediu e o que foi o nosso comentário, né? Ó, thank you for your general comments and concern. Aí a gente fala de que está no paper, né? Às vezes a gente fala o que a gente fez também. Por exemplo, ó, aqui, ó, ele colocou alguma coisa na metodologia, aí a gente colocou assim, ó, thank you for this suggestion. We improved the information in table 1. Então, ele já sabe que o que ele pediu foi feito e está na tabela 1. Você não precisa falar página, porque é muito fácil encontrar. Mas, às vezes, no texto você fala que foi feito e mostra a página, né? Ó, thank you very much for this concern. Aí a gente coloca se foi feito, se não foi. Se não foi feito, o que foi melhorado, entendeu? Então, tudo nessa linha, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, we agree that Cordell-Higgs criteria must be analyzed. We also improved the sensibility analysis. Aí falta aqui completar um pouco, tá? É isso, gente. E no final, como às vezes eu coloco na própria carta algumas referências, meio que às vezes justificando um pouco do que eu estou fazendo, eu coloco as referências no final também, tá? É isso. Eu espero que tenha sido claro aí na apresentação. Eu vou voltar aqui para a nossa telinha. Agradecer aí muito a vocês. O Henrique saiu, né, na reunião, o Orlando também. Queria colocar, se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, por favor. Vocês têm material aí, vocês podem olhar também com calma depois, e eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Sempre que quiserem. Se eu puder só complementar, né? Eu acho que o modelinho que tem já no material que foi enviado sobre respostas, né, dos revisores, ele já dá toda essa ideia, tudo que o José Geraldo tinha comentado mesmo, que ajuda muito, realmente ajuda muito quando você recebe essa revisão e não sabe nem como começar a escrever, né? Ou seja, você não vai jogar teu trabalho fora e começar um novo. Não, você vai pegar a carta realmente, pegar os comentários dele, analisar e responder. E outra coisa que me chamou muita atenção das nossas conversas, né, José Geraldo, é quando você comentou que você lê várias vezes, você trabalha muito em cima do que foram os comentários, ou seja, você tenta entender qual realmente é a preocupação dos revisores e tenta responder, né, de forma clara. Ou seja, eu do jeito muito prático, eu tinha colocado na tabelinha mesmo, colocado, olha, qual que é o comentário, o que eu fiz. Não, o que o José Geraldo me explicou, e eu concordo plenamente, né, é entender o que é a demanda, qual é a preocupação do revisor, né, e tentar responder claramente, não necessariamente tendo que mudar todo o artigo. Uma coisa que eu acho que você colocou um ponto aí que eu esqueci de comentar, eu tenho que ir, gente, mas eu não posso deixar de falar isso. Mas vocês podem enviar e-mail, podem pedir um call via Google Meet, que a gente pode conversar sem problemas, inclusive para conversar problemas aí de uma submissão particular que vocês tiverem com o orientador de vocês, sem problema, eu estou à disposição, tá? Mas uma coisa forte que eu queria falar com vocês. Gente, nunca espere que seu artigo vai ser aceito de primeira. 99% da chance de não ser aceito. E é bom que não seja, como eu disse no início, para que tenha contribuições. Segundo, não caia do cavalo. Geralmente a gente cai, eu também caio. Mas, o que você tem que fazer? Essa é a dica agora. Leia a revisão do revisor, o que o revisor está pedindo, 50 vezes, 100 vezes. Leia, até você falar assim, nossa, eu já sei decorado isso. Porque aí sim você vai entender o que ele quer. Porque, gente, você concorda comigo que a sua comunicação é por escrito? Você já mandou um e-mail para o seu orientador ou recebeu dele alguma coisa que ficou meio... Aí quando você vai conversar, as coisas não se esclarecem? A gente não tem isso. A sua conversa com o revisor é a carta. Então, você tem que entender nas entrelinhas até aquela dificuldade do inglês ou
ou mesmo que não seja em inglês, a construção que seja em português, o cara escreveu, não deu para entender direito, senão, peraí, eu vou por exclusão. Não, ele quer isso. Na hora que você entender direitinho o que ele quer, você está pronto para começar a escrever a carta. Tá? É isso. Eu queria falar que já aconteceu comigo de um artigo que a gente tem na avaliação ainda, que no início eu escrevi a resposta, fiz as modificações, mas depois, quando eu li de novo, ou já reli, ou tive um contexto maior do trabalho, do que ele queria, descobri realmente que era o que ele queria e tive que ir lá modificar. Mas, às vezes, interpretar isso que quer dizer o revisor é um desafio. E pode ser tarde. Eu já revi, eu já consegui reverter rejeição para revisão, menor para maior, já consegui reverter rejeição para aceite. Às vezes o meu orientado escreveu, eu não revisei direito, aí o revisor foi rejeitado. Mas o editor deu uma chance. Na hora que o editor deu uma chance, eu vi aqui e falei assim, gente, a gente não respondeu o que o cara queria. Entendeu? Então, é isso. Gente, eu tenho que ir, que eu tenho que buscar meu filho. Desculpem de trompa aí ter que sair. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado muito os meus orientados por assistir a live, por me aguentar mais uma vez. Obrigado, Zé Geraldo. Abraço, gente. Tchau, tchau.